A tua equipe tem lideranças problemáticas ou até abusivas, o problema pode ser você e os teus sócios. Nesse vídeo eu vou te contar por quê e como evitar isso. Existe uma teoria na psicologia chamada Deonance Theory, ou teoria da deonância, nem sei se se traduz para o português, mas basicamente ela explica como que a moral e a ética impacta nas ações que as pessoas têm. E quando você está falando isso do ponto de vista organizacional, dentro da tua empresa, dentro das suas lideranças, é possível que você tenha dois tipos de problemas. Um deles é relacionado à forma como as suas lideranças táticas ou as suas lideranças operacionais, elas dizem não, né? Elas conseguem se posicionar, e a outra é a forma como elas fazem isso, que aí pode entrar numa linha abusiva, tá? Então você tem essas duas questões, tanto de posicionamento quanto de falta de posicionamento. E isso está diretamente relacionado com a forma como a tua empresa lida com a ética, com a justiça, enfim. Pode parecer um sistema muito conceitual, pode parecer uma dinâmica muito legal no papel, mas na prática é diferente. Porém, na verdade, o que determina se as tuas lideranças serão capazes de manter o time muito tempo engajado, ter uma taxa de turnover baixa, manter o time sendo produtivo, é, de fato, a tua capacidade de estruturação de cultura. Tá? E isso está diretamente relacionado com a orientação ao dever que o teu time vai ter. Então é a capacidade que os teus líderes vão ter de alinhar o posicionamento, o propósito, a cultura junto com o teu time, tá? E pra gente sair um pouquinho da linha mais conceitual, como que isso funciona na prática? Basicamente, quando a gente tem o senso de justiça, o que eu tô fazendo eu não tô criando novas versões da história e falando uma coisa para cada um. Existe até um termo para isso, que é o Leader Member Exchange, que basicamente é você conseguir ter o mesmo papo reto com os teus colaboradores. Então, pensa que se você tem, de fato, um comprometimento ético em falar uma coisa e ela vai acontecer, ou você vai fazer de tudo para que ela aconteça, e você não vai falar a mesma história com uma versão diferente para outras pessoas, você tem uma liderança que é julgada como justa. Agora, se a tua liderança, ou se você, ou se os teus sócios dão um exemplo de que você pode ter uma mudança na forma como você se comunica com pessoas diferentes, você começa a perder o dever, né? Você começa a perder o alinhamento sobre o que as pessoas devem fazer e o que a empresa espera delas. E tem até um estudo que a gente já vai falar sobre ele, mas tem um estudo que faz essa análise quantitativa sobre a institucionalização dos valores, da moral, da ética. Essa institucionalização nada mais é do que você transformar em um documento real, onde tudo que aquilo que você acredita, que a tua empresa acredita, que tem de valores, tem de propósito, seja aplicado na prática. Não adianta nada você ter um documento cheio de coisas que você acredita se você não é o exemplo disso. Então esse exemplo precisa partir das lideranças maiores, de você, dos teus sócios, para que as outras lideranças possam seguir o mesmo exemplo. Agora, se você tem uma liderança abusiva, ou se você não consegue se posicionar com seus colaboradores, não tem como você esperar que as suas lideranças táticas vão fazer diferente. Então, vamos partir dessa mesma premissa. O que você precisa é dar o exemplo, e essa institucionalização da ética precisa vir de cima para baixo. Ela não pode nunca sair de baixo para cima, porque você é sempre o exemplo da empresa. Agora, trazendo para uma linha prática, o que a ciência diz sobre isso? Eu vou deixar aqui embaixo, inclusive, no primeiro link da descrição, o link para você acessar esse artigo que traz justamente essa questão da institucionalização da ética e qual que é o impacto disso no dia a dia do operacional. O estudo mostra, na prática aqui, que a institucionalização da ética está positivamente relacionada com a percepção ética do supervisor. O supervisor é aquele cara da liderança tática, tá? Então, pense que eu tenho operacional, eu tenho supervisores, depois eu posso ter os gerentes e depois os diretores, enfim. Ou depende da hierarquia que você tem, mas o supervisor é a primeira camada de liderança do operacional. Essa camada de liderança, ela tem uma relação positiva com a percepção dos colaboradores quando eu tenho uma institucionalização da ética sendo representada neles. Então pensa que a orientação ao dever, que é essa obrigação do cara, ele se sentir na obrigação de fazer aquilo que foi pedido, está inversamente proporcional relacionada a uma liderança abusiva. Então se você tem uma liderança abusiva, provavelmente a tua
sensação de dever entregar para aquele cara é menor. Por quê? Porque provavelmente você respeita menos ele. Então, se ele foi abusivo, se ele foi agressivo, verbal ou não verbalmente, ele tem menos moral de te pedir uma coisa e de você se sentir na obrigação de fazer. Então, esse estudo corrobora essa hipótese também. Então, se você tem um time de supervisão tática, ou você precisa formar novas lideranças, ou mesmo você é uma liderança tática, você não precisa ser aquele cara otário que manda todo mundo fazer as coisas. Se você simplesmente faz o que você fala, faz o que você cobra e faz o que está alinhado eticamente, você já vai ter mais moral de cobrar o teu time, ou mais, o teu time vai se sentir mais na obrigação de te entregar do que se você for um cara babaca, agressivo, verbalmente ou não verbalmente. Então, esse estudo corrobora essa hipótese também, que você não precisa ser um líder chato nem um líder babaca para que o teu time entregue o que você precisa. Um outro ponto importante é que aquela troca de versões da história, então quando você adapta o discurso para cada um dos colaboradores que você trata, você tem uma relação inversamente proporcional à institucionalização da ética e ao dever percebido. O que isso significa na prática? Se você é um líder que você fala para cada pessoa uma versão da história diferente, esse cara vai perceber, ou ele vai ter uma sensação menor de dever, né? Então ele vai sentir que ele não precisa te entregar as coisas que você pediu, por exemplo, porque você é aquele cara que adapta a versão da história para pessoas diferentes. E além disso, ele também vê o supervisor como aquele cara desalinhado com a cultura, desalinhado com a ética institucionalizada. Então, pro teu time de lideranças ou para você que é uma liderança, você precisa garantir que a tua verdade, ela realmente é uma verdade. Porque se ela é discutível para cada pessoa que conversa com você, você vai cada vez mais perder o senso de dever ou perder o senso de responsabilidade que o teu time tem para contigo ou para com o teu time de liderança. Na prática, não é legal você ser falso. E a institucionalização da ética ou a criação de uma cultura não necessariamente serve só para você ter um ambiente cool e todo mundo gostar de trabalhar no lugar que você trabalha. Claro, isso é tão importante quanto, porém, você como liderança tem que avaliar o impacto de você não ter uma cultura, não ter os valores alinhados. Tem um estudo que mostra que só nos Estados Unidos, as lideranças abusivas custam às empresas anualmente 24 bilhões de dólares, seja com judicialização, seja com turnover, ou seja com impactos indiretos que você vai ter dentro do teu time. Então de nada adianta você montar o melhor dos times, um time técnico, um time alinhado com aquilo que você tem e você ter uma liderança abusiva que vai não só fazer com que você perca tudo aquilo que você construiu, mas que também te custe um valor bastante alto do ponto de vista de gestão da empresa, tá? Então, resumindo, liderança parece um tema bastante complicado, mas na prática ele não é. O que você precisa é sempre ter clareza na comunicação daquilo que você acredita, que você não acredita, os valores que você tem e a clareza do que você espera e do que todo mundo espera dentro da relação, né? O que você pode entregar, o que você espera receber e assim sucessivamente. Porém, ter clareza sobre isso é só o primeiro passo. Você, claro, tem que ter clareza, tem que ter isso institucionalizado, mas você precisa ser o cara que segue aquilo que você fala. Se você é uma pessoa, se você é uma liderança, se você tem uma liderança que fala uma coisa, mas faz outra, você vai ter N impactos diferentes dentro da tua operação. E você tem um impacto direto na produtividade, na confiança, na confiabilidade que você vai ter dentro da tua operação e diretamente nas entregas que você vai ter para os seus clientes. Então, se você está tendo problema com o teu time, verifique primeiro a tua liderança. Tua liderança tem clareza sobre aquilo que você espera, aquilo que ela pode esperar de você e você está dando o exemplo prático daquilo que você fala, você realmente faz, a tua liderança precisa fazer a mesma coisa. Caso contrário, chances são de você ter um time pouco produtivo, você tem um custo alto de turnover e você dificilmente vai ter um time alinhado para o crescimento. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer trocar uma ideia com você. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, porque o nosso objetivo é sempre te ajudar a melhorar a tua estratégia de marketing e vendas, para que no fim das contas você coloque mais dinheiro no teu bolso. Abraço e até o próximo vídeo.